dia. Vamos a mais uma aula da nossa escola dominical e vamos iniciar com uma oração. Querido Deus, nós queremos te agradecer por essa hora que nós vamos aprender a tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe para que nós possamos compreendê-la. Em nome de Jesus, amém. A nossa lição de hoje é a de número 10 e o título dela é Saulo, de perseguidor a perseguido. Mas quem era Saulo? Saulo era um judeu que nasceu na cidade de Tarso, no país Turquia. Muitos judeus que moravam lá em Tarso receberam cidadania romana e Saulo era um cidadão romano. Aí no mapa vocês estão vendo onde ficava Jerusalém, Damasco e lá em cima ficava Tarso. Apesar de nascer na cidade de Tarso, Saulo foi criado em Jerusalém e ele foi aluno de Gamaliel. Gamaliel, ele era um doutor da lei judaica e ele ocupava uma posição muito importante como membro do Sinédrio, lá em Jerusalém. Saulo era fariseu. Ele foi educado na lei judaica e era muito dedicado a Deus. O fariseu era um grupo religioso ali da época que vivia rigorosamente nas escrituras. Para eles a escritura era a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Muitos fariseus moravam em Jerusalém e Saulo era um deles. Saulo não acreditava que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, e por isso ele perseguia os cristãos. Ele maltratava, ele prendia os cristãos, ele forçava esses cristãos a negar a Cristo e ele se esforçava para acabar com a igreja. Um dia, ele foi falar com o sumo sacerdote para sair lá de Jerusalém e ir para Damasco. Então, ele pediu cartas de apresentação para esse sumo sacerdote, para que ele pudesse chegar lá em Damasco e prender os cristãos que ele encontrasse lá. Só que quando ele estava chegando lá pertinho de Damasco, ele viu uma luz muito forte e ele caiu no chão. E ele ouviu uma voz, e essa voz dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo não estava sozinho, ele tinha alguns amigos com ele. E eles estavam assustados porque eles não viam a luz que Saulo viu, mas eles ouviam a voz. E então Saulo estava lá no chão, né? E Jesus tinha mandado ele se levantar. E os amigos foram lá levantar ele e ele percebeu que ele estava cego, que ele não conseguia ver. Então esses amigos o levaram até Damasco. E lá em Atos 9 diz que ele esteve 3 dias sem ver e durante esses 3 dias ele não comeu e ele não bebeu. Em Damasco havia um discípulo de Jesus chamado Ananias. E numa visão, Ananias ouviu o Senhor falar com ele.
E ele disse: Ananias, você vai lá na casa de Judas, que fica na rua direita, e procura por Saulo, porque ele está orando. E Ananias disse: Mas, Senhor, eu tenho ouvido falar a respeito deste homem, que ele tem perseguido os cristãos, os teus santos lá de Jerusalém. Mas o Senhor disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios. Então Ananias, obedecendo o Senhor, foi até a casa de Judas. Chegando lá, ele impôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então caíram dos olhos de Saulo como se fossem escamas, né? E ele voltou a ver e ele foi batizado. Saulo teve um encontro no caminho ali com Cristo, né? E por que ele teve esse encontro? Porque Jesus tinha um plano especial para a vida de Saulo. E logo que ele foi batizado, ele creu ali, né? Ele começou a pregar, afirmando que Jesus era o Filho de Deus. E as pessoas não entendiam. Mas esse homem não era aquele que perseguia os cristãos? Agora ele se juntou a eles, né? Ele está com eles, crendo nesse Jesus. Então, Saulo deixou de ser perseguidor para se tornar um servo de Jesus. A partir deste momento, Saulo deixou de usar esse nome e ele começou a usar um nome de origem romana, que era Paulo. Então, ele é conhecido como o apóstolo Paulo. Deus usou a vida de Paulo e a Igreja de Cristo cresceu muito, porque Paulo fez muitas viagens missionárias, ele foi para longe, para muitos lugares, para pregar e para levar a palavra do Senhor. Então a gente vê que a partir do momento que Paulo creu em Cristo, ele mudou. E tem um versículo na Bíblia que fala exatamente isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Deus transformou a vida de Paulo, de perseguidor, a um servo fiel, e o Senhor quer também que todo aquele que crê que Cristo é o seu Salvador, o Senhor quer transformar a vida também, assim como ele transformou a vida de Paulo. Assim nós encerramos a nossa lição e vamos fazer uma oração. Deus Santo, nós te agradecemos por essa lição que está na tua palavra. Nós te agradecemos pela vida de Paulo, Senhor, que foi transformado pelo Senhor mesmo. E nós vimos, Senhor, que de ódio que ele sentia pelos cristãos, ele passou a amar o Senhor Jesus e pregar, Senhor, a tua palavra a todos aqueles que ainda não te conheciam. E muitos creram, muitos conheceram o teu nome, Senhor, através da vida de Paulo. Nós te agradecemos pela vida dele e te agradecemos porque a tua palavra chegou até nós hoje. E nós temos essa oportunidade, Pai, de crer no Senhor Jesus, ser salvo e ter a nossa vida transformada pelo Senhor. Nós te agradecemos e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te pedimos perdão pelos nossos pecados.
No nome santo de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima aula.